ele é o Padre Cício Romão, do Juazeiro do Norte, meu padim, sua benção. E quem é ele? E quem é ele? É o Padre Cício Romão, do Juazeiro do Norte, meu padim, sua benção. Bom dia. É com prazer que abrimos essa celebração virtual do Sesc Centenário de Ordenação Sacerdotal do Padre Cícero Romão Batista com essa exposição fotográfica virtual. Gostaria de comentar um pouco a respeito dos antecedentes que levaram à realização e planejamento sobre esta exposição. Lembro com particular emoção que no dia 30 de novembro de 1970, eu estava no auditório do Seminário da Prainha, da Arquidiocese de Fortaleza, assistindo à comemoração do centenário de ordenação sacerdotal do Padre Cícero. Foi uma emoção invulgar, como hoje igualmente ainda se repercute na minha vida, em tudo aquilo que eu pude fazer, sobretudo como pesquisador da história de Juazeiro. 50 anos depois, cá estou eu, repetindo essa emoção, me deixando ao sabor de toda esta ocorrência para a celebração que a Basílica Santuário de Juazeiro do Norte, Nossa Senhora das Dores, em acatando a nossa sugestão, resolveu programar para esta etapa celebrativa. Diria que essa exposição ela tem uma história relativamente longa, quando Daniel Valque Almeida Marques, infelizmente falecido recentemente, e eu tratamos de fazer um amplo resgate sobre o registro fotográfico da história de Juazeiro. Evidentemente, no centro deste fato estava o rico personagem Cícero Romão Batista. Então nasceu aí todo um acervo fotográfico que respaldou, inclusive, nessa atualidade, a realização dessa exposição. Essa exposição fotográfica, ela estava prevista para ter uma plataforma física de realização em diversos ambientes, uma exposição tradicionalmente, como acontece, de boas fotografias sobre a história do nosso país. Lamentavelmente, a pandemia nos flagrou próximo ao momento em que isso deveria ter acontecido, quando essa exposição deveria ir de forma itinerante por diversas cidades e espaços, a mostrar à nossa nordestinidade, aos romeiros do Padre Cícero, uma síntese extremamente importante e didática, no sentido cronológico, mas também dos grandes marcos da existência do patriarca, em diversos ambientes, pelo Nordeste brasileiro e até por outras partes do Brasil. No dia 30 de novembro do ano passado, nós tivemos a oportunidade de lamentar profundamente que aquele planejamento não pôde ser realizado em razão da pandemia. Mas antes disso, ainda assim, num dos ambientes mais emblemáticos da vida do Padre Cícero, como foi e continua sendo o Seminário São José em Crato, estabelecimento que ele ajudou a construir, uma vez já residindo em Juazeiro e sendo o 6º capelão desta futura paróquia de Nossa Senhora das Dores. Então, ali, naquela manhã de sábado, nós abrimos a exposição para um grupo ainda muito restrito, para observar
aquilo que tinha sido possível realizar e que, de fato, nos agradava muito. Era a antevéspera daquilo que poderia ter ido para todo o Brasil para mostrar o que, nesse dia, nós o faremos de forma televisiva. Como se organizou essa exposição? Ao longo da longa pesquisa que realizamos a partir de 1967, Daniel Walker e eu, nós coletamos de arquivos públicos, de particulares, de antigos amigos do Padre Cícero, de muita gente do Juazeiro e do Cariri, diversas fotografias, centenas de fotografias que procuravam mostrar diversos aspectos da existência do padre. A sua vida familiar, o início da sua formação escolar, a vida de seminário, a ordenação sacerdotal e, por aí, diversos momentos de muita riqueza fotográfica, quando, a partir de abril de 1872, ele passa a residir entre nós no antigo povoado de Juazeiro. Dos muitos aspectos que essa exposição vai mostrar, sem dúvida alguma, há um primeiro e marcante momento, que foi quando ele se dedicou de corpo e alma à construção da atual Basílica Santuário de Juazeiro, um dos marcos mais representativos dessa religiosidade no sul do estado do Ceará. A exposição vai percorrer diversos momentos, como aquele marcante que se seguiu a bênção da capela reformada e que passou à história como o fato miraculoso, o milagre eucarístico de Juazeiro, quando a devota Maria de Araújo, ao receber comunhão na primeira sexta-feira do ano litúrgico de 1889, a espécie sacramental se transforma em sangue. Fato que se repetiria aproximadamente por umas 140 vezes. Então, há um rico documentário sobre personagens, circunstâncias, que vão mostrar como transcorreu esse fato, como aconteceu o milagre eucarístico de Juazeiro e quais as repercussões que isto causou. Já no início do século XX, o Padre Cícero, afastado da igreja em decorrência de sanções que a hierarquia católica terminou por impor ao sacerdote, ele ingressa na política e foi prefeito de Juazeiro a partir de 1911. Aí nasce uma faceta extremamente rica e valiosa para o nosso entendimento do papel que esse homem realizou para a construção dessa comunidade. Então, a fase em que o Padre Cícero se dedica à vida pública de Juazeiro como seu prefeito, como seu primeiro prefeito, a partir de 1911, e fato que só vai ser concluído em 1926, portanto, ele foi um dos mais longos gestores da vida pública que essa cidade teve, graças a Deus, assim foi a história, como aconteceu. Esse período é extremamente importante do ponto de vista do requinte da exposição fotográfica, porque muitos outros fatos importantes, como a transformação do povoado numa cidade, depois que ganhou o foro da sua autonomia, tendo sido ele uma figura importantíssima para essa obtenção da lei que efetivamente elevou o povoado à condição de município. Dezenas, centenas de pessoas importantes da vida pública brasileira, militares, civis, eclesiásticos, vieram a Juazeiro. Então, de alguma maneira,
a exposição foi capaz de resgatar esses flagrantes, desses encontros memoráveis que o Padre Cícero teve com tanta gente desse país. De modo muito particular, com os romeiros da Mãe de Deus, que ainda no século XIX elegeram o Juazeiro como essa parada obrigatória para que, espiritualmente, o Juazeiro representasse para eles, sobre as graças da Mãe de Deus e com a orientação do Padre Cícero, a que pudessem vir, e como vieram sempre, ainda hoje até, em Romaria. Nasceu ainda no século XIX a primeira Romaria. Estamos, portanto, no terceiro século desse fato importante, tão grato, tão revelador para a grandeza dessa comunidade. A exposição, então, mostra, de modo muito particular, uma quantidade apreciável de fotografias, onde há esse encontro, não só da oficialidade do país, de pessoas ilustradas, mas também do homem simples, do sertanejo, do nordestino que veio para cá em busca de um lenitivo para a sua vida. Alguém que enfrentou duramente todas as adversidades das pragas, das viroses, das doenças, mas também do mal-estar pela incompreensão dos homens, especialmente os gestores públicos. O Juazeiro se tornou, portanto, essa paragem obrigatória que tantos romeiros vieram para obter, especialmente, entre as suas orações e o encontro com o Padre Cícero, enquanto viveu, esse carinho, esse afeto com o qual tantos conselhos, tantas orientações foram dadas para esse povo. As fotografias vão revelar, algumas inéditas, essa intimidade desse contato, do conselheiro que ele foi para toda essa gente. Já mais próximo do ocaso da vida, um pouco daqueles momentos um tanto tristes, da doença, da velhice, de certa maneira, um pouco do ostracismo vivido por esse grande personagem, já que também ele foi vítima de muitas incompreensões, não só dentro da sua própria igreja, como também da vida pública que ele enfrentou, tendo sido acusado de muitas coisas injustamente. Até que a exposição termina aquele momento triste vivido em 21 de julho de 1934, quando 50 mil pessoas aqui reunidas em Juazeiro, aproximadamente, conduziram o corpo do Padre Cícero, que morreu na manhã daquele dia 20, o dia anterior, por problemas decorrentes de doença intestinal. As fotografias revelam a angústia que viveu essa cidade, especialmente os seus residentes, mas também uma grande quantidade de pessoas que logo acorreram para cá para essa despedida, antes inimaginável, se acreditando que o Padre Cícero ainda viveria por muitos anos. Faleceu, portanto, o Padre Cícero aos 90 anos. E as imagens fotográficas guardaram para sempre aqueles momentos tristes que foram realmente presenciados por todos os que acompanharam parte da sua vida. A exposição também termina por contemplar alguns momentos importantes da repercussão desse personagem na vida até contemporânea, através da arte, da cultura
e de diversas outras manifestações que o próprio povo, através das suas romarias, da sua reverência, dessa declaração permanente de amor, como a gente sente que acontece ao visitante de Juazeiro do Norte, quando ele sobe a colina do Horto, para ali estar junto da estátua monumental que está no alto daquela serra. A exposição, portanto, se encerra desta maneira, trazendo para esse encontro tudo aquilo que é a permanência, não só do mito, mas do personagem, ainda vivo, como muitos acreditam, né? Vivo em todos os momentos, pelas ruas do Juazeiro, nas suas igrejas, no monumento, em todos os cantos. Essa lembrança será eterna. A exposição fotográfica virtual que vocês verão a seguir teve esse propósito. Foi com muito carinho que a preparamos para que essa celebração dos 150 anos da sua ordenação sacerdotal fosse marcado de forma afetuosa, carinhosa, como será sempre o tratamento que nós dispensaremos ao patriarca do Juazeiro. Esta exposição fotográfica virtual, comemorativa dos 150 anos de ordenação sacerdotal do Padre Cícero Romão Batista, se inicia com a preocupação de situá-lo no contexto de sua família e do meio em que viveu sua infância e juventude. A fotografia chegou ao Ceará aproximadamente ao tempo em que o nosso personagem nasce em Crato e vive no Cariri cearense, uma infância comum aos outros garotos e garotas da sua região. Na pobreza documental de imagens fotográficas, reduzimos esta mostra às fisionomias de seus pais e uma das irmãs, além de algumas pessoas que fizeram a cena doméstica de sua existência entre o Crato e o Juazeiro. Cristão batizado na paróquia matriz de sua cidade, o jovem Cícero era o acompanhante da família em cerimônias religiosas e eventos festivos da igreja. Num destes, na ainda afastada Missão Velha, participa de uma das missões do padre Biapina e, por isto, maior interesse numa vida espiritual que seria mais estimulada com a leitura sobre a vida de eméritas figuras de sua religião, como São Francisco de Sales e o Santo Cura d'Ars. Depois do ensino fundamental em Crato e de uma temporada de estudos no famoso colégio do Padre Rolim em Cajazeiras, na Paraíba, o jovem Cícero ingressa no seminário da Prainha em Fortaleza. Tinha para tal todo o apoio de sua família. Por esta época, a morte de seu pai trouxe um grande trauma para a família, mas com o apoio de seu padrinho, ele retorna ao seminário em Fortaleza. Foram anos difíceis, marcados por grandes adversidades, especialmente na compreensão do perfil e na personalidade do jovem seminarista em formação. Mas tudo foi superado e assim ele consegue finalizar sua formação presbiterial em grande cerimônia de ordenação acontecido na Catedral de Fortaleza em 30 de novembro de 1870. Depois de sua primeira missa celebrada na Capela da Prainha, Padre Cícero Romão Batista retorna à sua cidade e festivamente celebra com a presença de sua mãe, irmãs e o povo da cidade de Crato a grande alegria de sua ordenação. Mas ainda não se fixa no Cariri e retorna à Fortaleza, onde o bispo do Ceará o designa para uma missão eclesiástica em Trairi, zona litorânea norte do Ceará. Ele mesmo pensou um dia que seu futuro até poderia ser a de um missionário em terra estranha, mas Deus lhe escreveu outras linhas e o Cariri era a meta, ou mais precisamente, o miserável lugar do Juazeiro. Depois da missão em Trairi, o padre Cícero retornou ao Crato, onde desejava permanecer servindo a sua igreja junto à paróquia de Nossa Senhora da Penha e no convívio com a família. E assim isto parecia estar realizado. Mas a comunidade da povoação do Juazeiro, a poucos quilômetros do Crato, sabedora da chegada do novo padre e sua disponibilidade, o convida a permanecer servindo mais de perto as demandas da assistência espiritual àquela
daquela gente. Numa dessas suas permanências, cansado dos trabalhos que empreendia no povoado, adormeceu e teve um sonho. Nele, Cícero parecia ver com seus próprios olhos a presença de Jesus, que diante de uma cena onde figuravam sertanejos, gente maltrapilha e sofredora se dirige a ele e diz: "E tu, Cícero, toma conta dessa gente." Foi o suficiente para que o padre Cícero aceitasse o convite, que já era insistente, para que ele fixasse residência no povoado, que assim estaria mais assistida espiritualmente com a presença de um capelão. Assim, em 12 de abril de 1872, como seu sexto capelão, padre Cícero chega à povoação do Juazeiro para residir definitivamente, na companhia de sua mãe, 2 irmãs e a serviçal Teresa. Indispensável é referir a ação de grandes méritos empreendida pelo jovem sacerdote, a começar por esta assistência tão desejada e sequenciando pela reforma da velha capelinha, que se tornaria uma igreja magnífica para seu tempo, vistosa e edificante. Nasceram por seu gesto, junto ao povo, um clima de imensa solidariedade cristã e foram constituídas algumas confrarias religiosas para a maior participação popular. Vieram secas e imensas dificuldades, mas a sua perseverança e carisma fizeram com o povo a superação dos obstáculos. Em 1889, ao administrar a comunhão à devota Maria de Araújo, a espécie sacramental transformou-se em sangue. Foi o milagre eucarístico que produziu um intenso processo afetando relações clericais e a condução de investigações para confirmar ou desmistificar os eventos. 2 comissões foram formadas por sacerdotes ilustrados. Veio a condenação sobre os fatos, ditos extraordinários, em instâncias superiores de diocese, delegação apostólica e Santa Sé Romana. Foram lavradas sanções que culminaram com a suspensão de suas prerrogativas eclesiásticas. O milagre, a beata, o inquérito tornaram-se objetos da divulgação insistente, tal a sensibilidade do povo. Ao longo de muitos anos entre sua existência e mesmo após a sua morte, em 1934, o padre Cícero ainda foi objeto de graves censuras e reservas. Estes fatos demorados envolveram um grande número de membros da igreja, entre sacerdotes, desde os seus contemporâneos no Cariri, a ilustradas figuras nos cenários nacional e internacional, especialmente entre cardeais da Santa Sé. O grande serviço social desenvolvido pela Igreja Católica no Nordeste, especialmente entre a metade e o final do século XIX, tem a marca das confrarias religiosas dos Beatos. Isto teve início através da ação missionária do padre mestre Ibiapina, que se dedicou imensamente a construir obras notáveis para a sua época, através das casas de caridades, mas que também davam conta de construções como igrejas, hospitais, poços e açudes. Homens e mulheres que adotavam vestimenta sóbria, despojada para o caso de mulheres, com manto preto e roupas que cobriam todo o corpo, obedeciam aos preceitos, como o voto da pobreza, a obediência e a castidade. Dedicavam-se à educação da juventude, à proteção aos órfãos. No Cariri, nas diversas casas de caridade criadas e por elas administradas, cresceu uma obra social imensa, com grandes repercussões até nos nossos dias. Ao lado da ação das beatas, também os beatos tinham, semelhantemente, um papel importantíssimo voltados para as obras sociais. Este módulo contempla uma reverência ao significado destas ações civilizadoras, através da menção e consideração às beatas e beatos que povoaram o Juazeiro do tempo do padre Cícero, exatamente porque ocuparam funções específicas na vida juazeirense. Dentre estes personagens,
de grande significação religiosa e social, podemos destacar a Beata Maria de Araújo, a Beata Soledade, a Beata Bichinha, a Beata Mocinha, a Beata Isabel da Luz, a Beata Angélica, a Beata Maria das Dores, a Beata Teresa, a Beata Jovina, a Beata Munda, a Beata Inácia e diversas outras, com a ênfase particular ao grupo numeroso que já auxiliava o Padre Cícero ao tempo em que aconteceram os fenômenos extraordinários que passaram a crônica histórica da cidade como o milagre do Juazeiro. Igualmente digna de uma grande referência a participação de uma certa confraria de homens consagrados ao serviço da igreja, beatos notáveis como foram José Lourenço, Beato da Cruz, Beato Francelino, Beato Manuel Cego, Beato Elias, Beato Marcelino, Beato José, Beato Roque de Miranda, Beato Chico de Andrade, Beato José Carneiro e diversos outros que cuidavam de capelas, de cemitérios e tinham alguns serviços específicos na vida do então povoado. Um destes, o Beato José Lourenço, foi o grande líder da comunidade igualitária do Caldeirão e tornou-se muito emblemático, pois a experiência em comum da sua gente na produção de bens de subsistência, bem como na vida religiosa até hoje, tem sido objeto de demorados estudos e apreciações. Afastado da igreja, particularmente pela suspensão de suas ordens sacerdotais, pelo cumprimento respeitoso de sanções da Sagrada Congregação Romana, o Padre Cícero desejou prestar um serviço mais dirigido ao seu povoado de Juazeiro. A partir de 1909, com o apoio de Floro Bartolomeu da Costa, o médico baiano que veio residir em Juazeiro, Padre Cícero ingressa informalmente na cena política do Cariri e se torna um grande líder. Particularmente, esta foi a sua dedicação com respeito à constituição do município de Juazeiro, tornando-se independente da sede de Crato em 1911. Partiu dele, de Floro, de José Marrocos, de valorosos juazeirenses e outros aqui residentes, a iniciativa de uma ampla articulação regional e dentro das esferas estadual e nacional, com este objetivo da independência política. Com a emancipação, Padre Cícero se torna o primeiro prefeito do Juazeiro, e esta função seria desempenhada, embora com algumas interrupções, até o ano de 1926. Cresceram as atitudes para dotar Juazeiro com equipamentos que o modernizassem. Mas a política estadual produziu intolerância ao Juazeiro, e a prepotência estadual de então tentou intervir drasticamente em Juazeiro, particularmente para viabilizar sua destruição. Instalou-se entre 1913 e 1914 a nefasta sedição a Juazeiro. Foi necessário organizar tropa paramilitar para defender a vila, que saiu vitoriosa. O avanço das tropas locais para a capital terminou por produzir a intervenção federal para pacificar o Estado. Após a sedição, o Juazeiro se volta para a consolidação de sua hegemonia regional, com a representação política e barganha que resultaria em ganhos políticos e econômicos para a cidade. A figura emblemática de Floro Bartolomeu cresceu na cena política e de deputado estadual foi eleito para a Câmara Federal. Entre 1914 e 1926, o médico baiano assumiu o controle da vida política do Cariri e isto repercutiu favoravelmente ao crescimento da terra do Padre Cícero. No ocaso da vida de Floro Bartolomeu, coube-lhe ainda o protagonismo de liderar a defesa do limite territorial do Cariri, com a consequência para o Estado, frente à escalada da chamada Coluna Prestes, tendo ele organizado o Batalhão Patriótico. Juazeiro do Norte, assim, se consagrou, pois, ao ser referida como a terra do seu padrinho, recebia dele a ressalva: eu sou filho do Crato, mas Juazeiro é meu filho. Os anos 1920 a 1930 foi um período de grande notoriedade para a cidade de Juazeiro do Norte e seu patriarca. Apesar dos seus anos quase octogenário, a fama do Padre Cícero inspirava massas consideráveis de nordestinos que vinham a Juazeiro em busca de seus conselhos, de suas bênçãos e do carinho de sua atenção para com estes degredados filhos das secas. Sua casa era um ponto de grande afluxo para estas levas de sertanejos.
campos, onde de tudo se falava, como dos destinos dos campos, entre bons invernos e a sequidão, das atenções com a família, da vida política da nação, das questões econômicas e das atenções que se frustravam com um padrinho afastado dos altares. Então, esta exposição não poderia deixar de incluir um rico repositório de imagens que nos remetem ao reencontro com esses momentos marcantes da vida do cidadão Cícero Romão Batista e a sua mais ampla relação de amizade e compadrio com o romeiro, mas também com muitas autoridades e visitantes destas cidades, gente também do estrangeiro, cientistas, homens públicos que batiam à sua porta para uma conversa franca e esclarecedora ou para pedir-lhe apoio político. Nasceram com estas manifestações as primeiras atitudes para eternizá-lo, e desta época que sua pessoa, na forma de uma estátua em tamanho natural e metal resistente, está plantada na praça principal da cidade de Juazeiro do Norte há quase 100 anos transcorridos, marcando a reverência notória e permanente do seu maior benfeitor. Ainda neste período, Padre Cícero se consagrou com o mais digno dos seus homens públicos, pois trouxe a modernidade para sua cidade, através de atitudes e obras de infraestrutura, como vias públicas, pois a cidade passou a ter vias com calçamento e apareceram os primeiros veículos. Com a iluminação pública, ele mesmo se iniciou como empresário do setor, fazendo investimentos em estação geradora de eletricidade. Foi ele quem decidiu o local da passagem da ligação ferroviária entre o Cariri e a capital, sob o argumento de que Juazeiro ainda cresceria tanto que seu centro geométrico seria no hoje franciscanos, e não é que é mesmo? Demonstrou uma visão de futuro quando doou o terreno ao ministério respectivo para a construção de um aeroporto que já empreendia serviços do correio aéreo. Fundou o primeiro grupo escolar da cidade, estimulou a abertura de empresas comerciais, industriais e de assistência ao crédito. Enfim, já deixou claramente explicitado que era um homem adiante do seu tempo e amou profundamente a cidade para a qual tanto se dedicou, sendo o menor principal de seu progresso. Fato que não se extinguiu com sua morte, mas continua a inspirar e a fazer como poucos que tiveram a mesma chance e não fizeram. Foi nestes anos 10 e 30 do século passado, apesar do seu quase ocaso de vida, que a imagem do Padre Cícero Romão Batista apareceu exuberante nas poucas mídias de então, a citar tão somente revistas, jornais, livros e publicações diversas. As imagens circularam também como fotografias que tantos utilizaram, até mesmo como espaço de comércio entre tantos admiradores, especialmente pelo Nordeste brasileiro. Mas houve ocasiões em que a cinematografia também o descobriu e veiculou, especialmente através de reportagens de fatos marcantes de festividades públicas a partir de 1925, inaugurando espaços públicos de sua cidade, onde ele já figurava como personagem histórico. A maior parte desses registros, felizmente, hoje preservados, ainda remontam às primeiras cenas, como seminarista, sua permanência em Roma, encontros com festejadas personalidades públicas, especialmente da área política. Mas, sem dúvida alguma, são as imagens do tipo postal, tão em voga nesta fase, as que serviram fartamente como recuerdos aos romeiros e visitantes pelo modo gratificante desta intimidade com o patriarca. A imagem do Padre Cícero Romão Batista serviu igualmente a um sem número de manifestações intelectuais e culturais, em concepções as mais diversas nas artes plásticas como pintura, escultura, xilogravura, filatelia e numismática, sem falar na importante e vasta ocorrência em ilustrações de folhetos, livros, catálogos
catálogos e toda sorte de publicação. Teatral e cinematograficamente, vários espetáculos se tornaram importantes na divulgação do personagem, em parte no todo de sua vida e obra, ensejando especialmente a caracterização deste personagem histórico. Uma destas formas da veiculação de sua imagem foi perpetuada, de um lado, por considerável número de escultores que o reproduziram em imagens realizadas em madeira, cerâmica, metais, polímeros sintéticos e etc. A um destes artistas, o notável Mestre Nosa, coube a inauguração desta fase, a partir de uma estatueta em madeira, obra que estimulou sobejamente a sua feitura por muitos artistas brasileiros. Não demorou tanto e a sua própria cidade o eternizou em imensa estátua no alto de uma colina, junto à de uma das suas antigas moradas. A imagem do Padre Cícero foi ficando cada vez mais familiar ao povo brasileiro e pôde-se dizer que são poucos os lugares desta nação onde a sua imagem não pode ser encontrada. Não é raro usar a expressão de que o Padre Cícero foi o fundador do que hoje se denomina Juazeiro do Norte. De fato, ele encontrou este pequeno núcleo urbano como um arraial desprezível aos olhos de muitos, mas sua obra o transformou numa das mais progressistas cidades do interior nordestino. Isto ele viu, sentiu, experimentou em sua alma. Por isso não é raro que se diga também que Juazeiro do Norte é o maior milagre do Padre Cícero. Dos seus 90 anos de existência, 62 foram de inteira dedicação. Foi o capelão, foi o prefeito e o maior de todos os nossos beneméritos. O que ele fez, provavelmente, não encontraria paralelo em outras comunidades, mas ele o fez com determinação, com prontidão e com imenso amor. Valia dizer: Juazeiro é meu filho. Assim, o líder, o conselheiro e o gestor público deu o melhor do seu empenho para que sua cidade tivesse o zelo e a evolução que levaria seu povo a experimentar melhores dias em um futuro promissor. Em primeiro lugar, lutou e deu-nos o status de cidadania pela criação do município. E em continuidade, sempre empenhado em carrear bons empreendimentos para o centro que se expandia e fervilhava de gente de toda a parte do Nordeste, dotou a cidade com equipamentos que foram modernizando e animando o seu progresso. Podemos mencionar que dentro dessa sua visão se viu o planejamento urbano de suas vias públicas, de pavimentação, de drenagem e da construção de equipamentos públicos, como postos de saúde, obras sociais para proteção à infância e aos velhos, telégrafo, empresa gráfica e jornais, estação ferroviária, iluminação pública, aeroporto, mercado público, pequenas indústrias para beneficiamento de arroz, milho e algodão e um comércio que já se rivalizava com outros centros. Dos meios de transportes ferroviário e aéreo, as inaugurações de estação, na ligação com Fortaleza e do pequeno aeroporto, abriu uma comunicação mais ampla a partir do Correio Aéreo Nacional e que se estendeu depois para a empresa comercial de transporte de passageiros, ligando o Cariri a praticamente todo o país de norte a sul. Nas dimensões reduzidas do espaço municipal, na zona rural, estimulou a pequena produção de recursos agrícolas, não só para alimentação e criação, mas também para a nascente e florescente industrialização, ainda modesta, para as matérias extrativas e fibras vegetais, como foi o caso de fase exuberante para o algodão. Ainda em vida, o Padre Cícero foi a condução e o grande estímulo que esta cidade e região viveu para o seu grande progresso. Mas é inevitável que ainda hoje pensemos que a sua obra está viva, produzindo a cada dia o ânimo e a determinação por melhores dias. Anos perversos vieram sobre o Juazeiro, com o envelhecimento e as doenças que acometiam o patriarca de Juazeiro.
Viu cegueira em um de seus olhos e uma debilidade que aos poucos foi minando sua saúde. Até que chegou um dia em que, retirado do convívio mais íntimo com seu povo, a doença o internara em casa para tratamentos médicos. Tantos foram os recursos de que se dispunham para, enfim, não se superar aquele dia de 1934. Nos seus últimos anos, o padre Cícero viveu um certo ostracismo, aquilo que dispensa na vida comum um maior envolvimento, a visibilidade de sempre e fama. Somente seus romeiros e o povo íntimo da cidade o recompensariam a sua alma. Era o dia 20 de julho de 1934. Um cronista da cidade relatou o que viu. Que espetáculo horroroso! Esse de milhares de pessoas alucinadas, correndo pelas ruas afora, chorando, gritando, arrepelando-se. Foi então que se soube. O padre Cícero falecera. Eu, sem ser fanático, senti uma vontade louca de chorar, de sair aos gritos, como toda aquela gente, em direção à casa desse homem, que não teve igual em bondade e nem teve igual em ser caluniado. Um caudal de mais de 40 mil pessoas atropelava-se, esmagava-se na ânsia de chegar à casa do reverendo. O telégrafo transbordava de pessoas com telegramas para a expedição, destinados a todas as cidades do Brasil. Para fazer ideia, é bastante dizer que só em telegramas calcula-se ter gasto alguns contos de réis. Logo que os telegramas mais próximos chegaram ao destino, uma verdadeira romaria de dezenas de caminhões superlotados, milhares e milhares de pessoas a pé marcharam para aqui. Juazeiro viveu e está vivendo horas que nem Londres, nem Nova York viverão jamais. O povo, uma onda enorme, invadiu tudo, derrubando quem se interpôs de permeio, quebrando portas, passando por cima de tudo. Pediu-se reforço à polícia, mas o delegado recusou, alegando que o padre era do povo e continuava a ser do povo. Arranjaram, no entanto, um meio de colocar o cadáver exposto na janela, a uma altura que ninguém pudesse alcançar, e durante todo o dia, várias pessoas encarregaram-se de tocar com galhos de mato, rosários, medalhas e outros objetos religiosos no corpo, a fim de serem guardados como relíquias. Milhares de pessoas continuavam a chegar de todos os pontos, a pé, a cavalo, de automóvel, caminhão, de todas as formas possíveis. 4 horas da tarde. Surge no céu o primeiro avião do exército. Depois outro. Lançam-se de ponta para baixo, em voos arriscadíssimos, passando a 2 metros do telhado da casa do padre velho. Duram muito tempo os voos. É a homenagem sentida que os aviadores prestam ao grande vulto brasileiro que cai. Depois da morte do padre Cícero, o cancioneiro popular foi o primeiro a repercutir universalmente a saudade imensa que o povo sentia, e cantava como se a experimentar um grande conforto nos versos do poeta. Minha beata Santa Mocinha, eu vim aqui, vim ver meu padrinho. Meu padrinho fez uma viagem, oi, deixou o Juazeiro sozinho. Meu padrinho, padre Cícero, foi pro céu vendo o povo sem sorte. Pro Senhor foi pedir proteção pro Romeiro do Norte. E foi assim mesmo. A canção irradiou um grande consolo, até que se decidiu por imensa construção no alto do horto, onde esta planta, a imensa estátua que o relembra por todos os dias da nossa vida. E o poeta voltou a versejar para embalar na sua canção a mensagem confortadora. Olha lá, no alto do morro, ele está vivo, o padre não está morto. Viva meu padim Cícero Romão. As romarias cresceram. Hoje são tantos os lugares a relembrar o meu padrinho. A cidade velha foi ficando para trás e uma nova feição o centro experimentou. Veio a eletrificação, a industrialização,
a amplitude de um comércio esfuziante, mas tudo na memória do padrinho. Vieram colégios, rádios e televisão, e ele nunca foi e será esquecido. Mais do que nunca, Juazeiro é a terra libertária, a derradeira paragem da utopia sertaneja. Continuará a ser lembrado, festejado, homenageado. É a loja, é o colégio, é a rodovia, é o açude, é o museu, é a estátua, é o bairro, é a vila, é a oficina. Ele é quase tudo do que somos e do que nos pertence. No século XXI, também se abriu uma porta nova para a memória do Padre Cícero Romão Batista, como antevéspera da celebração destes 150 anos de magnífica vocação sacerdotal, como desejávamos celebrar. Vieram os sinais sensíveis de novos olhares sobre este missionário exemplar. Bem-vindos estes novos tempos que levaram a Igreja Católica Apostólica Romana, a partir de sua diocese no Cariri, a instalar a produtiva jornada de trabalho para rever personagens e obra marcante do patriarca do Juazeiro. Muitas horas de pesquisas e estudos de uma confraria primorosa de estudiosos que juntaram argumentos reflexivos e documentos ainda empoeirados, digeridos e relatados. A Igreja proclamou a sua reconciliação com o fenômeno nordestino de fé, de crença e de amor ao milagre eucarístico. Esses novos tempos saudados com imensa produção artística e intelectual, trabalhando o fenômeno desta religiosidade popular. Assim continuam os xilógrafos, que por suas obras imagéticas, quer na ilustração de folhetos, a cultivar a visão popular de tal fenômeno como um filão que nunca desaparece e é permanentemente recriado. A academia, institutos e universidade trabalham continuamente aspectos históricos, sociológicos, antropológicos, filosóficos, teológicos e tantas mais leituras, aquilo que anima como objeto preferencial de estudos sobre esta região, inundando prateleiras em bibliotecas com intensa produção em dissertações de mestrado, teses de doutorados, livros temáticos, pesquisas, artigos, relatórios e coletâneas intermináveis a narrar a história do patriarca, sua terra e sua gente. A literatura de cordel, como que uma das reivindicações do Juazeiro e seus poetas artistas, continua versejando sobre fatos e personagens, como nos lembra Gilmar de Carvalho. Pode-se defender a hipótese de que, a partir do milagre, a vida do Padre Cícero foi reinventada e reescrita sob nova abordagem, enfatizando todas as características do mito, a partir de seu nascimento, envolto em mistério, com crianças trocadas, mulheres enigmáticas, anjos, halos de luz e todos os indícios de uma condição diferente da humana que lhe era atribuída. Toda sua trajetória foi revista, desde a infância piedosa, passando pela vocação que se consolidou na juventude, chegando ao seminário, à ordenação, apesar de ser considerado opinioso por seus superiores, e a sua ida para Juazeiro, quando, enfim, a sua santidade passou a estabelecer-se sem condições pelos seus devotos e romeiros. Então, gostaram? Isso foi o que nós preparamos para você. Essa exposição só teria sentido se efetivamente se destinasse àquelas pessoas que pensaram essa celebração do Sesc Centenário de ordenação sacerdotal do Padre Cícero Romão Batista como algo que precisa ser revisto permanentemente por nós, não só pelas lições inestimáveis que ele deixou durante toda a sua existência, mas também pela vida de profunda dedicação ao ministério que ele assumiu. Foi um iluminado. Cícero Romão Batista
Foi uma dessas vocações do ministério sacerdotal que invadiu todo o Ceará, todo o Nordeste brasileiro especialmente, mas pelo Brasil, pelo mundo afora. Ele será lembrado eternamente. Um homem cuja existência guardou certos momentos de muita perplexidade entre aqueles que observavam à distância os seus procedimentos. Aparentemente, foi muito complexo o personagem. Há quem o acuse de ter feito pactos sigilosos com a violência, com poderosos, com gente da marginalidade. Mas isso está muito longe de ser verdade. A história foi bem outra. O que essa cidade de Juazeiro do Norte e o que a região inteira do Nordeste ganhou das luzes que vieram desse homem, que acolhia tantos peregrinos para aqui falar sobre a agricultura, sobre as dificuldades da vida, sobre o seu dia a dia, sobre tudo que interessava, principalmente para pensar uma vida melhor. Essa foi a sua luta. Juazeiro do Norte, hoje, como grande comunidade nordestina, que é uma síntese dessa forma como tanta gente de Alagoas, de Pernambuco, do Piauí, do mesmo Ceará, né, de Alagoas, de todos esses estados, vieram aqui e aqui deixaram uma contribuição imensa e ainda continuam realizando isso. À luz, sobretudo, dessa memória histórica do Padre Cícero, que foi construída num dia a dia de dedicação à sua gente. Essa exposição procurou mostrar isso, o imenso significado desse ministério, dessa imensa dedicação à sua igreja e à sua gente. Essa exposição deverá ser vista noutra oportunidade. Ela ficará abrigada nessa plataforma e poderá ser acessada proximamente de acordo com as instruções que deverão ser fornecidas para todos aqueles que nos deram o enorme privilégio de estar nesse dia de hoje reunidos para rever essas imagens tão gratificantes. Quero expressar em nome de todos aqueles que firmaram esse entendimento para esta celebração virtual, lamentavelmente, mas que teria que acontecer desses 150 anos da vida sacerdotal do Padre Cícero Romão Batista. Agradeço a todos vocês, aqueles que estão integrando as redes sociais, né, os que nos veem pela web TV da Basílica Santuário, enfim, por todas as mídias, queremos então deixar o nosso agradecimento por essa oportunidade ímpar de rever historicamente a figura do Padre Cícero Romão Batista. Muito obrigado. Quem é ele? E quem é ele? É o Padre Cícero Romão, do Juazeiro do Norte, meu padim, sua benção. E quem é ele? E quem é ele? É o Padre Cícero Romão, do Juazeiro do Norte, meu padim, sua benção. Foi a ele que muitas vezes Lampião se ajoelhou, aos seus pés contou histórias, pediu perdão e chorou. Bendito seja o romeiro que na fé da oração exalta o santo padroeiro
padroeiro, no samba, no coco, no shot, o baião. E quem é ele? E quem é ele? É o Padre Cícero Romão, do Juazeiro do Norte, meu padim, sua benção. E quem é ele? E quem é ele? É o Padre Cícero Romão, do Juazeiro do Norte, meu padim, sua benção. Foi a ele que muitas vezes Lampião se ajoelhou, aos seus pés contou histórias, pediu perdão e chorou. Bendito seja o romeiro que na fé da oração exalta o santo padroeiro, no samba, no coco, no shot, o baião. E quem é ele? E quem é ele?